Salve, rapaziada! Bom, é o seguinte, vamos falar hoje sobre o novo técnico da seleção brasileira. Mas antes de qualquer coisa, vamos fazer um exercício. É o seguinte, já tá rolando aí rumores de um cara muito experiente, um cara que sabe jogar nas entrelinhas, e ele se colocou à disposição da seleção brasileira. Então eu quero fazer o seguinte com vocês. Quem que você acha que deve ser o técnico da seleção brasileira? Vamos fazer esse exercício? Comenta aí rapidão aí nos comentários pra gente poder trocar esse feedback e a gente entender, né? Para que eu possa entender o que você acha, o que você pensa. Vale se ressaltar que a gente já tá há 20 anos sem ganhar uma Copa do Mundo. O Brasil, como maior campeão de Copas, não pode nunca passar por esse tipo de humilhação. Então coloca aí rapidão nos comentários o que você acha que o Brasil tem que fazer para trazer um novo técnico e qual técnico que você acha que seria o ideal, o mais adequado hoje para assumir o comando da seleção. Vou falar aí de alguns expoentes, de alguns caras que vão estar livres no mercado também no próximo ano. E não tô falando de qualquer técnico não. Mas vamos pegar as opções, vamos pegar agora as opções que eram viáveis aí há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Vamos começar. Renato Gaúcho. Bom trabalho no Grêmio, fez um bom trabalho também no Flamengo sendo campeão brasileiro, mas aí esfriou-se um pouco lá porque ele saiu do Flamengo um pouco mal, né? Em relação a tudo que aconteceu e tal, fora também que ele apoiou aí posições políticas e tal, e aí a galera da mídia não gostou muito e tal, e descartou o Renato Gaúcho, não faz mais pressão, sequer cogita o nome de Renato Gaúcho. Outro cara que era muito cogitado para poder defender a seleção àquele tempo era o Cuca, que a gente também já trouxe notícias aqui nesse canal que o Cuca está muito próximo de assinar com o Vasco. Mas aí, falando em Cuca e tal, não sei o que, aconteceu o que aconteceu com ele no Corinthians e aí afastaram o Cuca. Cuca que fez um bom trabalho também, campeão brasileiro pelo Atlético, campeão da Libertadores, campeão brasileiro pelo Palmeiras, enfim. E aí afastaram o Cuca por conta aí das posições também que a mídia sempre traz quando quer e não quer queimar alguém. Enfim, não quiseram o Cuca na seleção, afastaram o Cuca. A gente vem falando aqui também que Fernando Diniz, e aí não é uma preferência do presidente da CBF, e sim uma preferência da galera que gira em torno ali dos cursos, né, de licenças da CBF, os próprios treinadores e principalmente, que pesa muito, dos próprios jogadores que pedem a presença de Fernando Diniz por conta, não por títulos ou porque ele venceu, e sim pelo conceito que ele tem em relação a futebol. Então o Diniz já é um cara também que está muito forte, não pela preferência do presidente da CBF, que o presidente da CBF é o seguinte, ele sempre foi do meio político, então ele sabe que ele tem que agradar a mídia caso ele não queira ser lembrado como um vilão, caso venha acontecer a mesma coisa que aconteceu no ano passado, quando o Tite ficou por 2 anos, por dois ciclos e não conseguiu trazer a Copa. Então ele não quer ser criticado, ele quer sair de boa da presidência da CBF e dizerem assim, ele tentou. Então aí ele já vai mais para o lado midiático, que é o técnico que eu vou falar agora, que a mídia está fazendo muita pressão para que ele assuma. E aí, como ele é um cara que gosta de ser político e tal, né, sempre foi exercendo lá as suas funções de cartola dentro da CBF, caiu de paraquedas ali, né, na presidência, em relação a tudo que aconteceu com os outros, e aí ele está indo mais, né, para o lado midiático. E qual é a primeira opção hoje no Brasil para o lado midiático? Todo mundo sabe, Abel Ferreira, que hoje exerce sua função no Palmeiras. Mas a mídia também força muito, e é a preferência, né, da mídia, trazer um técnico estrangeiro para estar na frente do comando técnico da seleção brasileira. Então ele pensou, cara, eu vou trazer o maior e o melhor técnico do mundo. E aí ele pensou em Pep Guardiola. Mas quando ele viu os valores, ele falou assim, pô, irmão, tu é bom mesmo, né? Tu é tão bom que é até difícil de te tirar para poder comandar uma seleção brasileira. Mas enfim, não vamos falar de negócio, talvez em outro vídeo a gente traga isso aqui. E aí ele baixou a bolinha e tal, ele acha que não vale, tá? O valor que o Guardiola pediu, ele acha que não vale. E outra coisa, teria que esperar também o Guardiola terminar o ciclo que ele tem no City. Aí ele, não, preciso de um técnico para agora. A seleção brasileira está sem técnico.
Vou pensar em um cara que muito provavelmente ele não vai renovar. E muito provavelmente é o último ciclo dele, porque ele já ganhou tudo. Ele vai, obviamente, aceitar a proposta que eu vou fazer para ele. Carlos Ancelotti. Aí eu vou agradar a mídia, vou trazer o cara mais campeão de todos os tempos aí, e um dos caras que, se der errado, cara, eu tentei o cara que ganhou tudo e é um dos maiores técnicos do mundo e que tem um bom relacionamento com os jogadores brasileiros, vista-se de Kaká, vista-se de Vinícius Júnior hoje, vista-se de Rodrigo, Carlos Ancelotti. Sendo que ele, é o que eu falei no vídeo de mais cedo, ele está colocando a instituição ao colo do Carlos Ancelotti. E aí está acontecendo tudo isso que a gente está vendo aí. O Carlos Ancelotti já falou que não sai do Real Madrid, que vai renovar e tal, não sei o quê. Então praticamente é uma posição, futebol tudo pode acontecer. É uma posição descartada. E aí ele vai pensar em quem? Cara, quem que eu vou pensar para poder trazer? Ele não tem ninguém. E aí ele fica forçando uma situação, ele vai se encontrar agora no final do mês ou no meado do mês, se eu não me engano, em um evento com Carlos Ancelotti, ele vai fazer a proposta em oficial e no tete-a-tete lá no mano a mano, para tentar convencer o técnico hoje madrilista, caso que eu não acredito muito que venha a vir a acontecer. Mas enfim. Mas aí existe um cara que ele é muito inteligente, ele aprendeu a fazer merchan, principalmente no Brasil. E por incrível que pareça, ele é tão inteligente ao ponto de entender que se ele colocar essa pressão na mídia, ele vai ter o apoio da maior parte da população futebolística brasileira. Esse cara, ele acabou de encerrar o seu ciclo no domingo no Fenerbahçe. E aí quando perguntaram para ele sobre o futuro, porque a mídia vincula o futuro dele até aquele momento a ser técnico da Arábia Saudita. Aí ele falou assim: não, agora eu vou dar uma descansada e vou pensar muito no que vou fazer. Por quê? Porque o meu maior sonho, eu vou tentar aguardar para ver se eu consigo realizar o meu maior sonho. E qual é o maior sonho dele? Qual o merchan? Por que eu falei que ele está jogando entre as entrelinhas? Justamente por conta disso. Jorge Jesus, que é o cara que está saindo hoje do Fenerbahçe e foi técnico do Flamengo, ele está começando a jogar uma pressãozinha para dentro da CBF e para dentro da mídia brasileira, no qual ele sabe que popularmente ele vai ganhar. Por quê? Porque ele presidiu e ele fez um trabalho em 2019, ele presidiu não, ele estava no comando técnico em 2019 do maior time, ou se não de um dos maiores times do Brasil. Querendo ou não, aí, né, independentemente de para qual time que você torce, a gente tem que entender e ser realista que o Flamengo hoje detém da maior torcida da população brasileira. É o clube que tem maior torcida. Então, quer dizer, só nesse ponto ele já ganhou. Então, quando, porventura e sinal, o presidente da CBF tomar um não lá do Ancelotti, muito provavelmente, a nível de torcida, né, a nível de pressão popular, e como a mídia quer um técnico estrangeiro e força para isso, ele já está se colocando praticamente, né, em termos, se tudo se desenrolar da maneira que ele pretende, em primeiro lugar para ser técnico da seleção brasileira. Então é um cara muito inteligente e que ele vai forçar sim, né, essa chegada na seleção brasileira. Eu quero que você comente aqui. Você acha que Jorge Jesus é o cara que pode mudar os conceitos da seleção e você acha que ele é a melhor opção hoje para comandar a seleção brasileira? Comenta aí rapidinho se você chegou até esse ponto no vídeo. E para finalizar, olha só que interessante, existe um outro cara também mas aí eu acho que é um sonho mais distante, mas é bom de se entender que o ciclo dele já foi encerrado. Ele já conseguiu todas as suas metas e todos os seus objetivos. E ele já deixou claro que por conta disso ele não vai renovar com o clube que hoje ele está ali no comando técnico. E esse cara é um cara que eu já falei aqui nesse vídeo, que ele já escreveu livros e já disse que o sonho dele era comandar a seleção brasileira.
E esse cara hoje é considerado o maior técnico do mundo. Eu estou falando de Pep Guardiola, que disse que não vai renovar por mais um ano o contrato dele. Vale-se também de se lembrar que o contrato dele termina ao final de 2024, ou seja, ele tem mais um ano de contrato. Ele tem mais um ano de contrato com o City. Ao final não, no começo de 2024, se não me engano. Ele tem mais um ano de contrato com o City. Mas o cara já fez o ciclo, o cara já ganhou tudo. Será que não seria viável pensar em um Pep Guardiola para comandar hoje a seleção brasileira, já que ele já alcançou todos os objetivos que ele traçou no City? Eu acho que seria muito válido, hein? Coloca aí nos comentários o que você acha sobre Pep Guardiola também hoje, se cair de paraquedas na seleção brasileira. Eu acho que é o cara que vai resolver todos os nossos problemas, vai trazer de volta o nosso DNA e, irmão, eu sou muito otimista. Imagine um Vinícius Júnior hoje sendo comandado por Pep Guardiola na seleção, com todos os conceitos que o Guardiola tem. Ah, irmão, desculpa, é pegar a França na final da Copa do Mundo, que eu tô doido pra pegar a França, irmão. A primeira Copa que eu tenho lembrança é de 94, mas a primeira que eu comecei a entender é de 98. Irmão, eu sou doido pra pegar a França. E tomara que a França coloque logo o Zidane lá, pra gente pegar a França com o Zidane, Mbappé, a porcaria toda lá pra gente, ó, massacrar eles com o Pep Guardiola ganhando de 4-0. Pô, vai ser lindo! Lindo demais. É sobre isso, comenta aí o que você acha. Tamo junto, até a próxima e ó, beijo. Obrigado por tudo.